Rapaziada, mais um vídeo falando do assunto que simplesmente eu mais recebo, o produto que eu mais recebo, que é ele, os queridíssimos fones de ouvido. Bom, desde o último vídeo que eu fiz, obviamente eu testei muito mais fones, porque toda hora eu recebo fones diferentes. Mas além disso também, desde o último vídeo a gente tem a nova regra de taxação do AliExpress, que agora produtos abaixo de $50, você paga 44% de imposto. Não só isso, como a Anatel também falou que vai começar a uma homologação dos produtos, ou seja, vai ficar um pouco mais chato da gente conseguir eletrônico. Então é por isso que no vídeo de hoje eu separei os melhores fones pra você comprar hoje em dia, tanto pra você que quer importar do AliExpress, como também pra você que quer comprar aqui no Brasil sem precisar importar. Tem fones absurdos, inclusive um dos fones dessa lista tem tela. Na moral, isso é muito foda. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E família, passando aqui pra falar que você pode estar concorrendo a esse PCzinho aqui por apenas 49 centavos. A gente tá fazendo uma açãozinha então em cima dele. E como eu falei, por apenas 49 centavos você vai estar concorrendo a esse PC Gamer aqui. É um PC Full White, com um processador de 16 núcleos, 28 threads, 32 GB de memória RAM, além de uma RX 580 que tem LED. Além de prêmios também pra quem mais comprar. Inclusive spoiler pra quem acompanha aqui os vídeos. Eu só vou falar isso aqui nos vídeos do canal. A gente ainda não liberou os prêmios de quem mais comprar, mas o prêmio do primeiro ganhador muito provavelmente vai ser um console. Então aproveitem, também comentem outros tipos de produtos que vocês querem que a gente faça uma ação. Então aproveitem e acessem o primeiro link da descrição. E boa sorte a todos. E lembrando, o link de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então vamos lá, começando por um dos mais baratos de todos. Infelizmente não tem como eu tirar ele da lista, porque ele é um dos poucos fones que a gente encontra abaixo dos R$100, que traz uma qualidade muito boa, um preço extremamente acessível, e você encontra um monte tanto no AliExpress como também aqui no Brasil, que é ele, o queridíssimo Lenovo GM2 Pro, cara. Não tem como não falar desse fone. Bom, no geral de construção, ele tem uma construção bem simples, é um plástico bem barato, a gente percebe por conta disso, cara. Ele é bem fino, bem simplesão, mas o ponto principal de destaque, obviamente, é a qualidade de áudio e também alguns pontos em específico. Ele, além de ser um fone muito barato, o áudio dele que ele entrega é maravilhoso pelo preço. E um dos pontos principais que eu gosto nele é a presença de grave, cara. Ele traz um grave muito bom, mais um ponto extra. Aí, por exemplo, eu já testei fones, como é o caso do Lenovo LP40. Tem um grave muito bom, só que tem um problema, ele acaba distorcendo o áudio por conta do grave. Cara, a sensação parece que a voz, quando você tá ouvindo uma música, ela fica trêmula junto com o grave. É muito estranho. Isso aqui não acontece nesse modelo. Ele consegue trazer um áudio muito bom. Além disso, ele tem um áudio muito alto. Até porque aqui a gente tá falando de um driver de 10mm. Sem contar um outro ponto que ele se destaca muito, que é com relação à conectividade dele e, no caso, a latência. Ele é um fone que traz um modo jogo muito bom. Ele é muito elogiado por isso. Ele é extremamente rápido. E o ponto principal é o preço. Hoje, atualmente, você encontra ele variando em torno dos seus 50 a, no máximo, estourando R$70. E com relação à bateria, ele dura uma média de 30 horas, só que ele acaba durando um pouquino menos por conta do LED aqui. Inclusive a bateria dele já acabou por conta disso. Ele tem esse LED, ele acaba ficando ligando e a bateria vai pro saco. Já se você buscar um pouco mais de profissionalidade, outro modelo que eu recomendo acaba sendo o KZ EDX Pro, cara. Esse aqui é um outro modelo, é o AK6, mas eu recomendo mais o EDX Pro. Ele é sim um fone com fio, mas na faixa de preço ele é o que vai te entregar a melhor qualidade de áudio possível. Isso porque os fones da KZ, eles normalmente são muito neutros. Neutros não, eles são muito equilibrados. Então eles trazem uma boa presença de grave, uma boa presença de médio, uma boa presença de agudo. Nada muito extravagante em comparação com o outro. Não só por isso, ele também é um fone muito utilizado para retorno de voz. Sabe aqueles cantores que utilizam um fone aqui? Normalmente ele é muito utilizado também por trazer uma qualidade muito boa. Não só isso, ele acaba também sendo muito bom para jogo, tá? Por ele ter uma certa boa presença de agudos, ele acaba sendo um pouco melhor para jogo também. Então você consegue ouvir passos, tiros com uma precisão um pouco melhor. Com relação a preço, hoje atualmente eles variam em torno dos seus 50 a, no máximo, estourando R$100. Mas agora vamos para ele, que é simplesmente esse carinha aqui, cara. Ele é um modelo que eu comprei no AliExpress, mas calma que tem aqui no Brasil também. E é simplesmente um fone com tela, cara. Sim, isso não é zoeira. E na moral, ele foi um dos fones, um dos produtos, na verdade, que eu mais me surpreendi, porque ele é barato, ele é, tipo, inovador e ele é muito bom mesmo. Pra você que tá estranhando, basicamente essa tela, ela é como se fosse um retorno do que tem aqui, basicamente uma configuração, como se fosse um aplicativo do fone. Então aqui você tem acesso à bateria, a bateria do fone direito, do fone esquerdo. Aqui virando, você tem acesso a algumas informações, então você pode colocar cronômetro, tipo um smartwatch mesmo. Tem assistente de voz, dá pra você controlar o brilho dele, tem até temporizador, cara. Mas vamos falar do que interessa, que é a qualidade do áudio, que é muito boa. Já começando que o fone é extremamente confortável, ele é do formato que eu mais gosto, na moral. Eu acho esse formato muito confortável mesmo. Ele não fica saindo do ouvido, nossa, ele é muito bom, muito leve. Mas eu acho que o ponto mais absurdo dele é realmente o áudio. Ele, além de trazer um áudio extremamente equilibrado, ele se adapta muito bem a qualquer tipo de música. Como dá pra ver aqui, ele tem uma função de equalizar. Você clica aqui, aí você consegue deixar esses presets aqui. E na moral, é
é muito boa a equalização dele. Tipo, você muda, cara, por exemplo, o modo DJ, ele deixa um pouco mais de médio e um pouquinho mais de grave. Aí, se não me engano, no modo jazz, ele deixa um pouco mais de grave. E não só isso, ele tem também o modo voice, que, cara, ele basicamente enfatiza um pouco mais a voz. E é muito bom, cara, ele realmente funciona muito bem. E não só isso, como ele também tem a ANC, e você consegue aqui no próprio fone controlar o tipo de ANC. Pra você que não sabe, é aquele cancelamento de ruído. E tem tipos e modos de cancelamento. Então você tem aquele cancelamento que ele abafa tudo e tem um modo que ele se adapta. Então ele reconhece, por exemplo, quando tem voz e ele consegue isolar o barulho externo e ele consegue basicamente só enfatizar a voz. Eu acho isso maravilhoso porque você não precisa ficar tirando o fone do ouvido. E como eu falei, o ponto mais absurdo dele é o preço. Por incrível que pareça, ele me custou incríveis R$86, mas a média de preço dele varia em torno dos seus 80 a 150. Principalmente agora com taxação vai ficar um pouquinho mais caro se você comprar no AliExpress, mas ainda assim, pelo preço, é um dos melhores fones que eu já testei. Ah, e outro ponto que eu esqueci de mostrar. Dá pra ouvir? Ele tem um alto-falantezinho pra basicamente reproduzir um somzinho. Subindo um pouco mais, a gente vai pra ele, simplesmente o QCY T13 ANC. Cara, eu tento tirar esse fone da lista pra recomendar outros modelos, mas não dá. Ele tem o melhor preço de todos. Ele é basicamente o fone mais barato que a gente encontra atualmente com ANC, ou seja, com cancelamento de ruído. E no geral ele é um fone muito completo, tem uma qualidade de áudio maravilhosa. Inclusive muita gente fala, não, o QCY T13 normal é muito melhor. E eu discordo plenamente, porque eu já testei os dois e tenho os dois. Esse é o T13 normal, esse aqui é o T13 ANC. O T13 normal é muito mais bem feito em qualidade de construção, mas esse aqui é infinitamente melhor em qualidade de áudio em função também. Além dele trazer o ANC, que é o cancelamento de ruído, ele também traz um áudio muito mais encorpado, inclusive tem muito mais grave, enquanto esse aqui ele é um pouco pobrezinho em áudio, inclusive o volume dele é um pouco mais baixo também. Os dois têm aplicativo e no geral eles são maravilhosos, tem uma equalização muito boa e eficiente. E o ponto principal é o preço. Hoje atualmente eles custam uma média de 150, no AliExpress varia em torno dos seus 100, além de trazer também uma bateria de 30 horas de uso. Subindo um pouco mais, agora indo para headphones, cara, o modelo mais barato que a gente encontra atualmente com uma qualidade boa é simplesmente o QCY H2 Pro. De todos os modelos que a gente encontra no mercado, tanto no AliExpress como também aqui no Brasil, ele é o mais barato de todos. Ele traz um driver de 40mm, tem um áudio muito bom, um conforto maravilhoso, a ergonomia dele é muito boa. Ele funciona via Bluetooth, mas você também consegue conectar um fio nele. E além de trazer um áudio muito bom, já traz aplicativo, sem contar uma bateria de 60 horas. Já subindo um pouco mais, você pode ir pro Halo S30, que é basicamente a mesma qualidade de construção, eles são bem parecidos. Ele tem um formato um pouco mais quadradão no design dele, só que ele traz uma bateria que dura até 80 horas de uso, sem contar o fato dele já vir com cancelamento de ruído. Além disso, ele traz uma qualidade de construção e também um conforto muito bom. E com relação ao preço, hoje atualmente o H2 Pro tá em torno dos seus 170, 180 reais, enquanto o S30 tá em torno dos seus 230. E ainda assim, pra você também que não quer importar, uma das melhores opções de fones também que eu encontrei é simplesmente o Trina T10, cara. Ele é um dos fones que você facilmente encontra aqui no Brasil, você não precisa ficar importando nem nada. Eu fico chocado porque, tipo, ele é pouquíssimo conhecido, ele é pouquíssimamente divulgado, só que ele é muito bom. Cara, ele tem um driver de 12mm que traz um áudio muito bom, ele tem um grave bem forte. Ele também traz um médio agudo relativamente bom, mas o grave é bem mais presente nele. Além disso, ele é um dos poucos fones que eu conheço que traz proteção IPX7, que é basicamente uma proteção de resistência à água. E além de trazer um áudio muito bom, muito completo, uma proteção muito boa, ele também traz 32 horas de bateria com cada fone durando 8 horas. Ah, e outro ponto que eu também achei legal dele é que ele também carrega sem fio. Com relação ao preço, hoje atualmente ele custa uma média de 180 reais. Nessa mesma faixa de preço, antes que vocês me peçam aqui nos comentários, é simplesmente, na minha opinião, um dos melhores, na verdade, o melhor fone sem borrachinha que eu já testei. É simplesmente o QCY AliBuds, cara. Na moral, eu nunca fiquei tão chocado com um fone sem borrachinha. Isso que eu não gosto desse tipo de fone. Ele tem basicamente esse design que eu particularmente achei bem bonito e esse formato aqui padrão desses fones sem borrachinha. Eu não acho um dos mais ergonômicos, nem um dos mais confortáveis, mas tem gente que prefere. Mas ele tem alguns pontos que se destacam muito, que tornou ele muito bom. Primeiro, o formato dele, ele é bem portátil, ele eu acho que é um dos menores fones que eu já testei. E ele serviria como se fosse um upgrade do QCY T13 ANC. Então ele sim, ele traz cancelamento de ruído, inclusive é um dos primeiros fones que eu já testei sem borrachinha que traz esse tipo de cancelamento. Além disso, ele traz um áudio com certificação High-Res, que é basicamente uma certificação de alta qualidade. E realmente esse fone traz um áudio muito bom, que foi um dos pontos que mais me chocou nele. Além da qualidade de construção ser muito bem feita, o áudio dele, na minha opinião, é surreal. Pelo menos pra mim, eu gosto muito de música com muito grave e esse fone tem grave pra dar e vender, cara. É bizarro mesmo. Se você deixar ele no último volume, além de você praticamente ficar surdo de tão alto que é o volume, ele tem um grave tão forte que eu sinto ele vibrar no meu ouvido, cara. Lá ele. Mas é sério, é muito bizarro isso, cara. É um dos poucos fones que eu testei que, tipo, conseguiu fazer isso. Eu
nunca vi isso em nenhum outro fone. Além de ter também aplicativo, sem contar também que ele tem uma outra certificação que é basicamente alta qualidade sem fio, sem contar uma bateria que dura aproximadamente 23 horas. E com relação ao seu preço, hoje atualmente ele varia em torno aí dos seus R$200. Um pouquinho mais barato tem um outro fone também que é meio bizarro, mas eu gosto muito da proposta dele, inclusive eu dei um pro meu pai, que é simplesmente o SoundSpeeds Run Free Lite 2. Cara, essa SoundSpeeds, ela realmente traz fones muito bons, bem diferenciados, e esse fone é basicamente um fone de condução de ar que ele é chamado. Resumindo conversa, ele é como se fosse um fone que você deixa em cima do ouvido e é como se tivesse uma mini caixa de som em cima do seu ouvido. Resumindo, você não precisa de um fone dentro do seu ouvido, ele fica sobre ele. Além disso, ele forma como se fosse um arco em volta da sua cabeça e ele fica enganchado no seu ouvido. E por que que eu gosto muito de recomendar esse tipo de fone? Por duas ocasiões. Primeiro, caso você seja, por exemplo, meu pai, que tem pelo pra na moral, ele tem muito pelo, inclusive muito pelo no ouvido, então não dá pra ele colocar fone dentro do ouvido. E aí que eu dei um fone desse tipo pra ele e ele simplesmente adorou. E o segundo caso é, por exemplo, se você é um corredor ou, por exemplo, um ciclista e você lida, por exemplo, com uma situação onde tem muito ar, no caso, muito vento. Então, por exemplo, se você é ciclista e você quer ouvir música, cara, não dá pra você usar um fone padrão porque a força do ar vai basicamente tirar o fone do seu ouvido. E esse fone acaba sendo uma das melhores opções exatamente por conta disso. Ele acaba sendo muito mais confortável, ele não fica saindo do ouvido em hipótese alguma e a qualidade é muito boa. O único ponto que ele acaba pecando esse tipo de fone é com relação ao isolamento, mas aí não tem muito o que fazer, porque é o tipo de fone. E com relação ao seu preço, atualmente ele varia em torno dos seus R$180 e foi um dos mais baratos com melhor qualidade que eu encontrei desse tipo. Já subindo um pouco mais, muita gente pede pra eu recomendar fone da Samsung, mas eu particularmente não gosto dos fones dela, eu acho muito caros, entregam, tipo assim, não entregam muito pelo preço, e é por isso que eu recomendo muito você ir, por exemplo, pro KZ SK10, que é um fone sem fio, é como se fosse aqueles fones que você tem no começo do vídeo, só que muito mais profissionais, uma qualidade de construção infinitamente melhor, inclusive muito mais bonito, só que sem fio. Esse modelo em específico, ele traz uma bateria que dura 30 horas, com cada fone durando em torno aí de 6 horas, e eles trazem aqueles pontos que eu citei no começo. Então os fones da KZ, eles trazem um áudio muito equilibrado, como eu falei, não trazem muito exagero em nenhum ponto, então não trazem um grave exagerado, um agudo exagerado, nem nada do tipo. Ele acaba sendo perfeito pra isso, não só isso, ele traz um áudio extremamente profissional. Tem um fone chamado True Fear Zero, que eu testei esses dias, que na minha opinião superou esse da KZ, mas por conta da nossa amiga Tasha, ele acabou ficando muito caro, então eu acabei parando de recomendar ele um pouquinho, mas realmente eu gostei muito dele. No geral, ele traz uma qualidade muito boa, principalmente para monitoramento de voz, cara, ele é maravilhoso, retorno de voz, e ele é um dos mais completinhos de todos. Com relação ao seu preço, atualmente ele varia em torno aí de seus 260, no máximo estourando R$300. Porém, ainda assim, se eu fosse você, eu iria para outro modelo que eu particularmente gostei mais, que é simplesmente o Baseus MA10. Eu simplesmente não lembro onde eu deixei o meu, acho que tá no meu carro, mas na moral, ele é muito bom. Ele é um dos poucos tipos de fones, que é aqueles lá de borrachinha redondinho, que eles não têm aquela perninha, que eu consegui gostar. Eu particularmente não gosto muito desse formato, mas ele é muito confortável, se encaixa muito bem no ouvido. Além de trazer esse design bem discreto, ele traz um áudio muito bom mesmo. Na moral, é muito completo, tem um grave muito bom, então pra você ouvir música durante treino é maravilhoso. Sem contar que ele já traz ANC, ele traz um ANC muito bom também, ele reduz absurdamente o barulho, sem contar que ele já tem um isolamento próprio dele muito bom. E o ponto principal de destaque dele é com relação à bateria. Pareça, é o fone com a maior bateria que eu já vi de todas, trazendo incríveis 160 horas de bateria, cara. Isso é absurdo, cara. E na moral, ele é um dos mais completos, um dos mais elogiados e um dos melhores fones que eu já testei. Isso que eu já testei fone de R$1.000, cara. E por incrível que pareça, eu acho mais negócio você economizar aí pra esse modelo. Com relação ao preço dele, hoje atualmente ele varia em torno de seus R$290. E novamente, rapaziada, links de todos os produtos vão estar aqui na descrição. Se vocês tiverem alguma sugestão de fone, deixem aí nos comentários. Vocês estão ligados que toda hora eu testo diversos tipos de fone e eu gosto muito. Bom, e eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou!